Hoje o assunto é complexo, mas é importantíssimo. No final desse vídeo eu te prometo que você vai saber tudo sobre frame rates e como usá-las criativamente para contar a sua história. Fala galera, meu nome é João Conde, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Jornada Cinematográfica, o show que te ajuda a desvendar os mistérios do audiovisual. E hoje eu vim aqui não para te dizer exatamente qual frame rate você deve ou não usar nos seus vídeos, mas fazer realmente entender o conceito e a partir desse entendimento filmar de maneira consciente, ao invés de seguir uma fórmula de bolo. Nosso interesse aqui também não é só entender como a câmera funciona tecnicamente, mas principalmente explorar que tipos de efeitos e sensações cada uma dessas velocidades transmitem ao espectador, para que você tenha em mão o máximo de recursos possíveis para contar sua história. Mas antes, vamos à teoria. Primeiro é importante entender que o cinema nada mais é do que uma grande ilusão. O princípio básico que faz do cinema cinema é o movimento, a sensação que algo está se movendo na tela, quando na verdade não está. Motion pictures are based on an optical illusion. Just another case where seeing is believing. Quando a gente vê um filme, a gente não está vendo uma imagem em movimento, mas sim centenas, milhares de imagens estáticas. E quando a gente projeta essas imagens estáticas em sequência, a gente está gerando uma ilusão de movimento, basicamente dando vida a algo inanimado. Essa mágica pode ser explicada por algo que foi chamado de fenômeno Phi. Se dois estímulos são expostos aos olhos em diferentes posições, um após o outro e com pequenos intervalos de tempo, os observadores percebem um único estímulo que se move da posição primeira à segunda. Arlindo Machado, pré-cinemas e pós-cinemas. No Kindle. Para simplificar, a gente pode dizer que quando imagens estáticas são projetadas em sequência, com uma velocidade rápida bastante, o nosso cérebro perde a habilidade de distinguir cada uma delas, fazendo com que elas se unam numa unidade que se move. Tá, João, mas e aí, o que é frame rate? Frame rate é o termo usado para indicar quantas dessas imagens estáticas, que a gente vai chamar de quadros ou de frames, são projetadas dentro de um segundo. Então a unidade de medida vai ser frames por segundo, FPS, ou se você preferir, quadros por segundo. Como você já deve ter visto no menu da sua câmera ou do seu celular, você vai ter algumas opções ali à sua disposição, tipicamente 24, 30, 60, 120 e assim por diante. Mas aí que vem a grande questão, qual que você deve usar? Qual a diferença na prática entre essas configurações de câmera e quais efeitos estéticos cada uma delas vai produzir na sua imagem? Não existe frame rate certo ou errado para se usar, na verdade muito se foi experimentado no cinema desde seu nascimento, mas hoje em dia pode-se dizer que o padrão que foi estabelecido é de 24 frames por segundo, ou seja, 24 imagens estáticas dentro de cada segundo de vídeo. Isso por razões técnicas, estéticas e financeiras, já que frame rate tinha que ser o rápido o suficiente para criar a ilusão de movimento e usar a tecnologia do som, que surgiu ali por volta dos anos 20, e ao mesmo tempo o mais lenta possível para economizar dinheiro, já que os rolos de filme eram muito caros. Por isso chegou a taxa de 24 frames por segundo. Essa proporção de frames por segundo é, então, disparadamente o que a gente mais está acostumado a ver nas telas de cinema, é o que a gente cresceu assistindo, então é o que chega mais natural aos nossos olhos. Então, se você quer fazer um filme que se assemelhe o máximo possível com a sensação de movimento que a gente está acostumado a ver nas telonas, com certeza usa 24 frames por segundo. Mas e se a gente não usar? A gente pode dizer que, na prática, quanto mais frames por segundo tem seu filme, mais suave e imersivo o movimento vai ser. Em contrapartida, quanto menos frames por segundo, mais agressivo e frenético ele vai ser. Basta olhar para a era do cinema mudo, por exemplo, onde os filmes eram filmados e projetados em 16 frames por segundo, que você nota esse aspecto agressivo, caótico, comparado com o que a gente está acostumado a ver hoje. Já frame rates mais altos são usados na televisão, que tem um padrão de 30 frames por segundo, e também nos videogames, que geralmente são feitos de 60 frames para cima, justamente pela importância da precisão e da velocidade na reação do jogador. E, embora menos frequentes, existem sim filmes sendo filmados e projetados em velocidades superiores. Nas últimas décadas, cineastas revolucionaram ao projetarem filmes inteiros em velocidades mais altas, com o objetivo de deixar o espectador mais imersivo no filme, como Hobbit, filmado e projetado em 48 frames por segundo, e Gemini em 120 frames por segundo. Outro fator importantíssimo a ser considerado aqui é o motion blur, mas como ele não depende inteiramente do frame rate, mas da sua relação com o shutter speed, eu não vou cobrir ele aqui, porque não é exatamente o assunto desse vídeo, mas espere vídeos a respeito no futuro. Doc? Don't say a word.
A única coisa que eu vou dizer aqui, porque é importante você saber, é que, da mesma forma que foi estabelecido 24 frames por segundo como um padrão cinemático, foi estabelecida também uma regrinha que se chama regrinha dos 180 graus, que diz que para você alcançar um motion blur mais natural aos nossos olhos, você deve usar o shutter speed, o dobro do seu frame rate. Então, se você estiver gravando em 24 frames por segundo, o seu shutter deve ser 1/48 ou, por aproximação, 50. Se você está gravando a 30, 60, se está gravando a 120, 240 e assim por diante. Essa regrinha vai garantir que o motion blur do seu vídeo siga o padrão cinemático que a gente está acostumado a ver. Mas o assunto é bem mais complexo do que isso. Existem cenários que você pode e deve quebrar essa regra, mas isso a gente fala em outro vídeo. Agora, é muito importante que você entenda uma coisa que muita gente demora a entender. Existe a velocidade de gravação, ou seja, quantos frames por segundo a sua câmera vai captar, e a velocidade de projeção. Deixa eu explicar. Eu tô gravando esse vídeo aqui em 24 frames por segundo, e quando eu acabar, eu vou jogar ele na edição, no programa de edição, e editar ele numa sequência de 24 frames por segundo. E vou exportar para você, meu caro espectador, assisti-lo em 24 frames por segundo. Então eu gravo em 24, edito em 24 e te mostro em 24. Por isso, eu nunca vou conseguir que nesse vídeo aqui, que você está vendo em 24, mostrar um vídeo numa frame rate diferente, porque um vídeo só tem uma velocidade. Não dá para de repente eu botar 120 agora ou 60 agora. Para isso eu precisaria exportar, criar uma sequência, exportar um vídeo em 60 e te mandar um vídeo que vai ser só em 60. Deu para entender? Mas e se eu decido gravar numa velocidade diferente do meu projeto? E se eu decido capturar mais frames por segundo do que eu preciso ou menos frames do que eu preciso? Por que eu faria isso? Se a gente decide gravar uma cena com frame rate diferente do nosso projeto, o nosso objetivo é abandonar de vez a velocidade realista da cena e criar uma atmosfera irreal, poética, como um recurso cinematográfico. A gente está falando aqui de slow motion e de fast motion. Mas vamos começar devagar. If we want to slow down the motion of something that goes fast, we speed up our camera and make, say, 5 times as many pictures per second. We have slow motion when they are shown on the screen at normal camera speed. Assumindo que o nosso projeto vai ser em 24 frames por segundo, para fazer câmera lenta a gente precisa gravar em frame rates maiores, como 120 ou 60. Colocando um clipe de 60 no projeto de 24, por exemplo, o programa vai automaticamente descartar 36 frames e reproduzir apenas 24. Agora, esses frames adicionais permitem que a gente estique o vídeo, fazendo com que o tempo dele fique maior do que o tempo original. Sônia, me ajuda com a matemática, por favor. Um clipe capturado em 60 frames por segundo, num projeto de 24, pode ser reproduzido em 40% da sua velocidade, ficando 2,5 vezes mais extenso. Muito obrigado. Se for gravado em 120, 5 vezes mais extenso, e 10 vezes maior se for capturado a 240. Existem diversas razões que te fazem querer usar o slow motion, mas essencialmente ele sempre vai enfatizar o que você está mostrando, seja um movimento, um olhar, uma emoção. Se você quer dar importância a um momento específico, gerar uma dramaticidade maior no movimento, ou mostrar algo que passaria imperceptível numa velocidade normal, o slow motion é um recurso interessante para se pensar. Além disso, num cenário em que você tem poucos recursos, só você, sua câmera na mão, por exemplo, o slow motion pode te ajudar a deixar suas imagens menos tremidas. Como eu sou o tipo de pessoa que adoro sair só eu e a câmera filmando que o tempo aí para fazer um vídeo depois, eu abuso do slow motion porque, caso contrário, minhas imagens ficariam muito tremidas, e o slow deixa as imagens mais suaves, suavizam o movimento e assim suavizam a tremedeira também. Ao contrário do slow motion, se a gente capturar menos frames do que necessário, o programa vai completar os espaços vazios duplicando os frames. Isso provoca um efeito estranho, que quando combinado com shutter speed baixo, pode gerar um sentimento de desorientação. É assim também que a gente vai fazer os famosos time-lapses. A gente pode rodar a câmera e acelerar a imagem na pós, ou se o movimento for lento demais, como as estrelas se movendo no céu, por exemplo, a gente pode tirar fotos, uma a cada 25 segundos, por exemplo, e depois colocá-las numa sequência em que cada uma ocupe um frame de vídeo e voa lá. Então
Então é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, que significa que tá na hora da recomendação da semana. E hoje eu vou indicar aqui pra vocês um canal do YouTube que eu tô viciado, que eu morro de rir e que eu aprendo horrores também, o canal do Gaveta. Ele vai falar principalmente de edição no cinema ou nos seus vídeos, ele vai te ensinar de uma maneira muito diferente e criativa. O cara é um fera dos efeitos especiais, eu fico impressionado com a quantidade de trabalho que dá cada vídeo que ele bota. Todos eles são muito bem pensados e te dão muita informação valiosa. O cara entende muito o que ele tá falando, ele explica de um jeito muito legal, então confere lá, maratona no canal dele que vale muito a pena. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, espero que agora você saia por aí usando frame rates de maneira consciente e criativa. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like pra ajudar aqui no canal, deixa um comentário fofo aqui embaixo. E até o próximo vídeo, não esquece de pegar a câmera e tirar sua ideia do papel.